Boa tarde. Começaremos com mais um vídeo sobre razão e proporção. Trataremos de resolver um segundo problema, diferente do primeiro, na qual o primeiro ele tratava de determinar o valor, um determinado valor, que chamamos de x, por meio da multiplicação. E neste aqui nós encontraremos um determinado valor, né, que poderíamos chamar também de x ou de y ou de z, aplicando, neste caso, uma divisão. Então vamos lá, vamos ler o problema. Um carro percorre 520 km por uma estrada retilínea durante 8 horas. Em 3 horas de percurso, quantos quilômetros havia percorrido, supondo manter em todo o trajeto a mesma velocidade? Então vamos lá. Então, o que precisamos fazer? É estabelecer a razão, né? A relação. Estabelecer a relação entre estas grandezas. Quais grandezas? A grandeza envolvendo a distância, que é a quilometragem, e a grandeza envolvendo o tempo, que é em horas. Vamos estabelecer isso então. Vamos lá. Então o que temos? Deixa eu só ver. É aqui. Pode ser aqui, né? Ctrl Z. Aqui. Então olha só. A distância. Vou botar aqui. Distância. Quinhentos e 20 quilômetros. Essa distância ela está relacionada com o tempo. E o tempo em horas, né? O tempo em 8 horas. Opa! 8 horas. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Não apareceu, né? Então aqui vai aparecer agora. Aqui. Aparece melhor. Muito bem. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: qual é a distância? Vamos chamar de y agora, né? Porque a gente quer determinar qual é a distância em quilômetros, é claro, que está relacionado a um tempo de 3 horas. Então o que nós temos é um, um problema com 3 informações e uma variável, aliás, uma incógnita, né? Nós temos aqui uma incógnita. Isso aqui se chamaria, no caso, de incógnita. Muito bem. Este problema com 3 valores e uma incógnita, nós até agora não tratamos dessa forma, mas ele em particular se chama regra de 3. E por que uma regra de 3? Porque nós temos 3 valores e um a determinar, né? Mas isso é razão? Sim, você pode estabelecer aqui razões entre as grandezas distância e tempo. De que forma? Fazendo a seguinte, construindo a seguinte fração, né? A partir da seguinte declaração: a razão entre a distância e o tempo
é 2 pontos. Como é que você faz? 520 sobre 8. 520 quilômetros sobre 8 quilômetros. Ora, os dois números são pares e eu posso dar continuidade a este cálculo, né, através de uma simplificação. Então, façamos esta simplificação aqui. Vamos simplificar. E por qual número nós iremos simplificar? Iremos simplificar por aquele número que divide os dois ao mesmo tempo. E como eles são pares, então dá para dividir por 2. Então vamos dividir por 2. Mas por que fazer isso? A gente faz isso para reduzir esta fração a uma fração irredutível. Então vamos lá, continuemos. 520 dividido por 2, 260. 8 dividido por 2, 4. Como os números ainda são pares, é possível de continuar a divisão. Então vamos dividir por 2 ainda, pela razão de serem pares. 260 dividido por 2, isso significa 130. Estou boiando aqui. E 4 dividido por 2, 2. Como ainda são pares, eu consigo continuar a divisão, ainda por 2. E eu obtenho, a partir daqui, 130 dividido por 2, 65. E 2 dividido por 2, 1. Então eu cheguei a uma fração irredutível. Não há nenhum número que divide 1 e 65 ao mesmo tempo. Então aqui nós temos uma fração irredutível. Muito bem. E o que significa esta fração irredutível? É importante você, quando chega a uma fração irredutível, dar um significado a ela. E qual é o significado? O que é o 65? O 65 é a quilometragem. É os quilômetros. O que é este 1? É a hora. Então significa que este carro, no trajeto de 520 quilômetros, que percorre em 8 horas, significa que a cada 65 quilômetros, então 65 quilômetros, cada 65 quilômetros ele faz um tempo de uma hora. Correto? Muito bem. Então, há duas maneiras para resolver isso. Eu vou apresentar as duas. Tá? A gente não está resolvendo ainda completamente. A gente está coletando informações. E isso aqui é uma informação bem pertinente. Essa informação aqui ela é muito necessária. Certo? O que significa? Que significa que o carro, em 1 hora, ele percorre 65 km. Ou que 65 km são percorridos pelo carro durante o tempo de 1 hora. Agora, vejamos isso. Vamos reconstruir isso tudo. Aqui, distância tempo aqui é os 520 quilômetros. Aqui o tempo de 8 horas. Y quilômetros, que é a quilometragem que eu desejo determinar a partir do tempo de percurso equivalente a 3 horas. Certo? Nós temos isso. Mas já temos uma outra informação. Qual é a outra informação? A outra informação é que 65 quilômetros... Opa, aqui. Deixa eu botar o símbolo aqui de relacionado.
É um tio, tá? Só que é um tio longo. Então aqui, 65 quilômetros equivalem a 1 hora. Ora, por que eu disse que dá para resolver por divisão? Dá para resolver por divisão e ao mesmo tempo pelo método da subtração. Método, né? Ainda aplicando a subtração. Veja como a gente pode fazer isso. Ora, 8 horas é o tempo que ele percorreu 520 quilômetros. Então, 4 horas que você fez de 8 para 4, você reduz dividindo por quanto? Dividido por 2. Certo? Então, durante 4 horas de percurso, isso está relacionado a uma determinada distância percorrida. Mas, para eu saber a distância percorrida em 4 horas, eu posso fazer uma divisão a partir do 8 por 2, aí eu obtenho 4. Mas como eu dividi a grandeza tempo por 2 do lado direito, também vou fazer uma divisão do lado esquerdo por 2, para manter a equivalência do problema. Então, 520 dividido por 2, 260 quilômetros. Então significa que em 4 horas ele percorreu 260 quilômetros. Aí se você for lá olhar, olha só, vamos voltar lá na telinha anterior. Você percebe que aqui temos essa informação já dada? 260 quilômetros percorridos em 4 horas. Muito bem. Já estava aqui, né, presente. Mas não está presente as informações de valores ímpares nesse caso, né? Que no caso é aquele valor a determinar que corresponde ao tempo de 3 horas. O valor a determinar é a distância percorrida. Mas veja bem, agora você pode fazer o seguinte, olha só. Deixa eu ver aqui uma cor. Eu acho que vai ser azul mesmo. Agora tu não vai fazer uma divisão. De 4 horas para 3 horas, né, você faz uma subtração. Então aqui você vai subtrair. Subtrair quanto? Subtrair 1 hora. Correto? Então o tempo que você subtrai para chegar a 3 horas, que é o que se deseja, é tirar 1 hora de 4. Mas aqui você não pode tirar 1 hora de quilômetro, porque você não pode fazer uma subtração de quilômetro e envolvendo quilômetro e hora. Então tu vai tirar o que corresponde, vai tirar aqui em quilômetros o que corresponde a 1 hora. Então tu vai tirar quanto? Olha aqui, está aqui a informação. 1 hora corresponde a 65 quilômetros, por isso que eu coloquei aqui embaixo. Então tu vai tirar 1 hora, e essa 1 hora em quilômetros corresponde a 65 quilômetros. Então você vai fazer a seguinte conta agora. 260. Aqui, vamos fazer do ladinho aqui. 260 menos 65. Certo? Ora, 0 menos 5. Tu não calcula, senão pedindo uma dezena. Elimina uma dezena do 6, que fica 5. 10 menos 5, 5. 5 menos 6, mesma coisa. Né? Não é possível, senão você fazer 25 menos 6. Ou pedir uma centena. Mas deixa. Vamos fazer 25 menos 6, 19. Então aqui o y é equivalente a 195 quilômetros. Ou seja, 3 horas de percurso equivalem a 195 quilômetros. Essa é uma maneira, sem problema nenhum, né, de resolver dessa forma. Geralmente é assim que você faz? Não, mas é para você entender todo um processo, né? Para te mergulhar dentro da matéria, compreendendo todos os detalhes da matéria. É simples, é muito simples tu pegar e... é assim que calcula e acabou.
Mas qual seria o outro jeito? O outro jeito você faz utilizando a multiplicação também. Quer ver? Distância. Vamos montar aqui de novo aqui o quadro. Distância. Tempo. Né? A distância está relacionada com o tempo. 520 quilômetros relacionado a 8 horas. Y quilômetros está relacionado a um tempo de 3 horas. Mas sabemos também que 65 quilômetros está relacionado a uma hora. Né? A gente já sabe disso. O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar isso aqui. Ó. Este corpo aqui, essa parte do corpo, aliás, o corpo é a maneira de dizer, né? Nós vamos utilizar esta parte aqui para resolver a quilometragem de 3 horas. Pensando da seguinte forma, agora eu já sei que 65 km correspondem a 1 hora. Então, 1 hora para 3 horas, você faz o quê? Você multiplica por 3. Você triplicou o número de horas. Multiplica por 3. Ora, se você triplicou o número de horas, também vai triplicar o número de quilômetros rodados. Então vai triplicar por 3. Então vai fazer 65 vezes 3. 65 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Então y. Vamos escrever melhor então, né? Então, a distância percorrida no tempo de 3 horas é igual a 195 quilômetros. 195. E acabou. É assim que nós podemos resolver alguns probleminhas, né? A gente está ainda fazendo umas contas meia indiretas, né? Não diretas. Mas o princípio é este. Certo? Então assim nós podemos parar por aqui. E um grande abraço a todos e tchau, tchau.